De volta com o nosso Você Bonita, então, mais uma vez com a gente para esse papo muito bacana. Ele que é hipnoterapeuta, Rodrigo Costa, e que hoje vai falar sobre perdão utilizando o método da hipnoterapia. Bem-vindo, querido, mais uma vez. Obrigado, Carol. Vamos lá, vamos começar do início, antes de algumas perguntinhas importantes que a gente vai colocar aqui durante a pauta para o pessoal de casa entender. Quando a gente pensa no perdão, do que eu li, e até comentei no início, na abertura do Você Bonita, para quem já está com a gente desde a abertura, é algo que vai muito além de uma questão prática, simples e racional. Exato. Ela envolve um outro mecanismo que está muito mais ligado à nossa emoção para que a coisa realmente flua e aconteça. É nesse sentido. Exato, você está bem correto em relação a isso. Porque o perdão de uma forma lógica, de uma forma racional, né, você até tem um entendimento do que aquela pessoa te fez mal. Uhum. Você tem isso, até você sabe que aquela pessoa tem alguns problemas, enfim. Só que você tentar perdoar alguém racionalmente não vai fazer sentido. Algumas pessoas falam assim, eu perdoo, mas eu não posso ver essa pessoa pintada de ouro. Então, realmente, você não perdoou. Entendi. É uma coisa muito mais profunda do que você perdoar simplesmente por uma lógica. E, de fato, aquele sentimento, então, da pessoa que ela quer realmente perdoar para ficar bem e que ela não consegue, é nesse sentido que essa terapia vai nos ajudar. Exato. A hipnoterapia ela vai ajudar nesse sentido porque ela vai para um nível mais profundo, podemos dizer assim, que é o lado emocional. Tá. É um lado de uma lembrança meio implícita que você está até projetando em outras áreas da sua vida, né? E que você nem percebe. Você vai carregando aquele mal-estar, aquela coisa vai te pesando. Então a hipnoterapia vai fazer com que você se aprofunde mais e você vai chegar na sua parte emocional, aonde que de fato você vai conseguir ter uma compreensão disso. Porque você vai liberar aquela energia de raiva, de mágoa que está consumindo ali. E aceitar que algo foi feito, enfim, e que você consegue tocar. Na verdade, você não vai nem a questão não aceitar, porque você vai compreender. Tá. Isso é uma das questões mesmo. Muitas pessoas acreditam que o perdão está ligado à aceitação, de uma afirmação. Não, a pessoa errou com você. Só que como que eu faço para vestir os sapatos do outro? Porque o conflito está interno, né? Porque a vida do outro, às vezes ele está seguindo a vida dele e você está carregando aquilo consigo. Entendi. E aonde que a hipnoterapia, através do método que eu utilizo, você consegue criar as imagens e se colocar ali no lugar do outro. Tá. E aí você vai ter essa compreensão de que você que está carregando esse peso. Entendi. Tá aí. Vamos lá. Primeira perguntinha, então, e a gente vai desmembrando. Você do outro lado manda mensagem no @VocêBonitaTV, manda pergunta também. Primeira pergunta que a gente, então, deve se fazer, vai entrar na tela. A hipnose pode fazer alguém esquecer o que fizeram, então, para ela? Olha, Carol, é bem comum pessoas me procurarem, diariamente eu recebo isso. Eles acreditam que a hipnose tem a capacidade de esquecer algo que te fizeram. Só que não existe isso. O seu sistema nervoso, o nosso subconsciente, ele não é capaz de esquecer nada. Nada. Nós temos memórias implícitas, e é comprovado pela neurociência isso, desde 6 semanas intrauterino. Então, não tem tudo o que você tem aí hoje, tá aí, não tem como você esquecer. Então, a hipnose ela não tem essa capacidade. Para esquecer, não. Ok. Próxima perguntinha na tela. Qual a diferença das palavras desculpa e perdão? Olha só, né? A palavra desculpa, quando eu te faço algo e tá me remoendo isso, e eu quero que você me perdoe, a hora que eu falo desculpa para você, eu estou tirando a culpa sobre a minha pessoa e te entregando. Tá. E isso não é o perdão, porque aí o outro ele vai ter que saber lidar com esse peso, sendo que você que cometeu o erro. Tá. Então o perdão, na verdade, a nível emocional, é você assumir o erro. E dentro de uma terapia, da hipnoterapia, a pessoa ela
tem essa compreensão, porque o outro lado ele assume o erro que cometeu. Tá. Então a diferença é essa, a desculpa, eu nem uso essa palavra desculpa no meu consultório, porque senão só está transferindo a culpa. Entendi. E não está resolvendo. E obviamente que a gente está falando de uma situação que a pessoa que cometeu algo queira sim pedir perdão. Sim. E a que recebeu queira sim perdoar. Certo? Tá certíssimo. A gente ainda tem livre escolha de não querer pedir perdão, Exato. não reconhecer ou não perdoar caso nos peçam. Isso. Certo? Ah. Até que, então, agora eu vou entrar nessa parte, porque o meu negócio aqui eu vou deixando mais difícil. Até que ponto, então, essa questão do perdoar e encontrar e ficar de uma forma positiva, né, pra gente não carregar, a hipnoterapia pode nos ajudar? Porque se a gente tem algo muito certo que a gente não quer perdoar, a hipnoterapia também ajuda? Como é que é isso? Tá ficando difícil, Rodrigo, mas você saiu, eu vou além aqui. Tá ficando bem legal, porque assim, muitas pessoas acreditam que assim, eu aceitar o que fizeram para mim, né? Por exemplo, vamos colocar uma traição. A pessoa me traiu, então eu não me separo dela, e então eu aceitei o que ela fez, só que eu tô com a minha ferida aberta ali. Entendi. E a pessoa, ao ver ela tá ali, me machucando. Perdão não tem nada a ver com aceitação e muito menos com esquecimento. Não tem a ver com permanência. Perdão não tem a ver com isso. Perdão é ter uma compreensão mesmo, mas não a nível racional. Porque senão é só uma justificativa. É só você querendo dar pontos aos is, mas não está resolvendo aquele peso, aquela coisa que está te fazendo mal. E você acaba projetando isso em outros relacionamentos e que você não percebe, porque é muito implícito isso. Entendi. Então não é aceitação, muito menos é esquecer. E a pessoa, quando ela está carregando isso dentro dela, quem está ficando peso? Para o outro ou para você, que não quer perdoar? Fica para a pessoa que está carregando. Então, você se livrar disso, a sensação que eu tenho no consultório, que eu vejo os meus clientes falando é, Rodrigo, realmente é libertador. É você se libertar da dor mesmo. Porque isso causa trauma e insegurança, dependendo do que acontecer, que você carrega, então, aquela experiência para outros momentos da sua vida. E vai desconfiar, obviamente, que todas as pessoas vão fazer Exato. o que foi feito. O que foi feito. E o que não é bacana. Gostei dessa parte. Vamos, então, para a próxima perguntinha na tela. Olha lá. Perdão tem a ver com a razão ou com a emoção? Olha só, Carol, nós somos seres mais emocionais do que racionais. Muitas pessoas acreditam ainda nisso. Eu até brinquei com a minha assessora, que eu falei para ela assim, não, Rodrigo, eu sou totalmente razão. Eu falei, quando te roubaram o seu celular em plena Paulista, o que aconteceu com você? Você não saiu correndo que nem uma louca? Você pensou em algum momento? Não. Então as respostas são sempre mais emocionais. E o perdão é da mesma forma. Se você quiser perdoar de uma forma racional, não vai fazer sentido nenhum. Tem uma frase do meu querido mentor, do Rafael Kreis, que ele coloca de uma forma. Perdão a nível racional é a mesma coisa que você tomar sopa de garfo. Você até sente o gostinho, mas não vai te nutrir. Entendi. Tem que ser uma coisa muito mais profunda mesmo. Então é emocional. Tem perguntinha do público já, né? Quem escreveu pra gente na tela, aproveitem. Estamos ao vivo, olha lá. Lana, obrigada, um beijo pra você. Quando percebo que eu perdoei ou me tornei indiferente à pessoa que me ocasionou aquela dor? Essa é boa. Essa vai ao encontro do que eu estava falando. Exato. Se você, de uma certa forma, se encontra indiferente, não está resolvido isso de uma forma emocional. Porque ainda se aquela pessoa te incomoda... Veja, você pode ter a escolha de não ter aquela pessoa ao seu lado. E está tudo certo em relação a isso. Aí é uma questão de escolha. Tá. Mas, através do método que eu trabalho e que eu percebo em consultórios, no meu consultório, na verdade... A pessoa ela tem a lembrança daquilo que de fato fez mal para ela, mas aquilo não tem peso, aquilo não tem dor. E aí está o perdão, porque a palavra perdão só é uma palavra. O que importa é o que você está sentindo.
A forma até quando você fala da pessoa com uma certa raiva. Raiva, exato. Entendi. Então, é o sentir. É como que você está sentindo. Se aqui está leve, a palavra perdão pouco importa. Tá aí. Vamos lá, próxima perguntinha. Ai, Fernanda, obrigada, um beijo. Magoei muito minha mãe e agora quero pedir perdão para ela. Mas como faço para compreender os pontos de vista dela? Vixe. Terapia. Terapia, né? Porque você vai precisar de um auxílio de um profissional ético que te ajude isso. O método que eu utilizo, ele faz você ter várias partes, você consegue compreender várias partes que você está carregando. E você começa a ter isso de uma forma tão clara que você, porque no caso que eu estou vendo dessa moça, ela quer também se auto-perdoar, na verdade. Né? É isso. Pelo que eu ela tô já vendo. reconheceu, Ela talvez, reconheceu. que teve um problema. Então ela está carregando ela a culpa. Então ir para uma terapia vai fazer com que ela de fato se liberte disso, porque vai ver mais partes. E normalmente, claro, os profissionais eles conseguem ter uma ideia também de fora, né? Exato. Glaucia, acho que ficou aberto o mic aí. Obrigada. Quando você não participa, quando a gente está dentro de uma situação, a gente enxerga com, não vou dizer com as técnicas, mas com as coisas que a gente tem, né? Sim. Com as informações que a gente tem daquilo que nos magoou, que a gente acha um absurdo. Exato. Que a pessoa faça, não, né? Tem vários e infinitos exemplos. Só que quem está fora da situação e que tem ainda toda a questão da prática como, né, o seu trabalho, né, usando técnica, além de conseguir enxergar a situação de fora, consegue colocar algumas coisas para que a gente aprenda a enxergar também, como se a gente não estivesse na situação. Exato. É isso. Exato. Você sai do corpinho. Exato. Só que não é, né, a gente falando no sentido figurado, né? Exatamente. Como você sair, você põe... Você já viram um filme? Tem vários filmes que mostram isso. Exato. Aí você fica fora aqui, vendo você e a outra pessoa, de fora. A hipnoterapia vai ser exatamente isso. Entendi. Você vai estar no nível profundo e você vai estar vendo isso de vários ângulos. Exatamente isso. Você foi bem correta Tipo com filme, isso. é que eu fecho o olho e lembro de filme, assim. E aí, quando você começa a ter essa visão, ela fica mais clara tanto dentro de você, que você percebe que, no fundo, isso estava te fazendo mal. Então, você reviver essa história não é para uma forma de lamentação. Entendi. Dentro do meu método. Não é isso. Eu não quero que a pessoa se lamente ou que ela sofra novamente. Ela só vai viver e vai reviver, na verdade, e ter uma compreensão em cima daquilo, mais amplo. E aonde que você consegue, de fato, falar assim, olha, realmente não há mais necessidade de eu carregar isso comigo. Perfeito. Vamos voltar para as perguntinhas que deixamos aí prontas, que são perguntas, né, as mais frequentes, né, que o Rodrigo recebe. Olha lá, na tela então. Quais são os níveis do perdão? Jóia. Os níveis do perdão é quando você percebe de uma forma lógica que algo não está fazendo bem para você. Então você já fala assim, ó, realmente, às vezes a pessoa até morreu e ainda você está carregando aquilo, a pessoa está tocando a vida. Então você tem um lado racional, né? Mas é aquela pergunta daquela moça, mas a presença dela me incomoda. Então como que eu me livro disso? E aí é onde que nós vamos descer um nível mais profundo, lidar com essas emoções, lidar com essa energia, pôr para fora essas emoções, pôr essa raiva para fora. Não é só pôr a raiva, né? Primeiro, porque você tem que tirar toda essa emoção da raiva, ela é uma autopreservação também. Tá. Então, se você está na raiva, como que eu vou acessar a sua dor? Então, põe para fora, fala, põe tudo aquilo para fora. Tá. Aí você vai um pouco mais profundo para ter essa compreensão a nível emocional. E é onde que você consegue se colocar no lugar do outro mesmo, por algum momento, a nível emocional. E aí você indo mais profundo ainda, colocando mais assim, é onde que você falou anteriormente. Onde que você começa a ver por vários ângulos. Porque o subconsciente, ele não é um, são vários. E aí você começa, através do método que eu pratico, lidar com essas outras partes. Entendi. E é onde que você tem é uma sensação que eu não consigo explicar, gente, mas é uma sensação de alívio tão grande que a fisionomia dos meus clientes mudam na hora. Geralmente ela fala assim, ela solta.
ela consegue soltar. Ela não coloca aquela pedra na história. Porque você colocando uma pedra na história, aquela história, um dia ela vem à tona. É verdade. Agora, a gente escolheu o tema hoje, perdão, para ajudar as pessoas e pelas perguntas que estão chegando, realmente a gente está precisando desse tipo de orientação, mas isso pode acontecer, de repente, com uma questão que não envolva uma outra pessoa e coisas internas nossas que são um problema que precisam ser resolvidos para que a gente consiga viver bem. Exato. Ainda que ninguém tenha feito nada pra gente. E sabe por que isso acontece? O pessoal fala da hipnose. É porque na hora que aquela história, um filme, por exemplo, que você está ali vendo, e se você se emociona com aquilo, algo está dentro de você de uma forma tão implícita que você não tem uma declaração ali que aquilo está te fazendo mal. Então, às vezes, você viu uma história que não te fez bem e você carrega aquilo de uma forma inconsciente e você começa a projetar isso para sua vida. Isso não é nada bom. Entendi. Boa. E agora a gente vendo série, né? Outra série, já não tem nem mais série. Vamos para a perguntinha do público. Olha lá, assiste Você Bonita, faz uma maratona de Você Bonita. Shalom, obrigada, beijo para você. É possível perdoar o abandono afetivo de um pai, mas não sentir vontade de estar próximo? Sim, é possível sim. E eu vou te falar assim, já tratei diversos casos nesse sentido e é super importante porque enquanto você não resolver isso, se no caso você quer ser pai ou quer ser uma mãe, quanto que você pode projetar a possibilidade que você projete isso nos seus filhos. Então resolva isso, procure um profissional da área da saúde, a hipnoterapia vai te ajudar com certeza em relação a isso. E é verdade, gente, porque a gente executa o que a gente aprende muitas vezes e o que a gente carrega, né? Exato. E que a gente escuta desde que a gente é pequenininho. Exato. Por isso, tão importante estabelecer questões culturais e entender até que ponto isso é cultural, até que ponto isso aqui é um comportamento. E é uma discussão ampla, né, Rodrigo? E assumir, quando você faz esse método, você acaba assumindo o controle da sua vida e você não está vestindo a veste de alguém. Né? O abandono, então você começa a assumir de fato a sua vida. Isso que é o mais legal. Tá aí, para tomar também decisões importantes, escolhas e tudo mais. Que eu falo, gente, a gente pode escolher, esse direito a gente tem, só que segura, carrega, sustenta, assume e sustenta, assume. Certo? Aí sim. Vai lá para seguir o trabalho dele nas redes sociais, ficaram algumas perguntas a serem respondidas, mas podem falar com ele no @rodrigocosta.ie, @rodrigocosta.ie, o WhatsApp 991733616, 991733616. Obrigada, até a próxima.